A paz do Senhor, aqui são os pastores José Arthur e Patrícia Moura. Estamos aqui com as amadas irmãs Antônia, lá do Ceará, Fabiana, do Rio de Janeiro. E estamos aqui para dar continuidade ao estudo sobre caráter cristão, né? Semana passada nós demos uma introdução sobre caráter cristão, fala de escolher dar testemunho de uma fé genuína. E aí nós começamos a falar alguns exemplos sobre fé genuína. E nós falamos sobre a oferta, né? Abel dando a oferta dele. Falamos também sobre Enoque. E hoje, dando continuidade na página 6 da apostila, nós vamos falar sobre a fé, a característica da fé de Noé, que foi uma fé genuína, da fé de Abraão. E se der tempo, a gente vai para a página 7 da apostila ainda falando sobre fé. É verdade. Então, pastor José Arthur, eu vou fazer uma oração inicial. Pode fazer, pastor. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta noite, pela tua presença, pela tua graça, que o Espírito Santo de Deus venha falar com cada um de nós essa noite, através da leitura da tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco, fala comigo, fala com a pastora Patrícia, fala com a irmã Antônia, fala com a Fabiana e com todos aqueles que vão entrar posteriormente e vão ouvir posteriormente essa palavra através do YouTube, Pai. Muito obrigado por esta noite. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Vai tirando todo impedimento para que essa palavra possa ser divulgada, Pai, cada vez mais. Ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus. Maria entrou. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, né? Versículo 7. Eu vou pedir que o pastor José Arthur leia. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Amém. Eu vou ler hoje na versão Almeida Contemporânea. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Antes de ler a apostila, aqui mesmo no texto a gente vê... Muita coisa, né? A gente vê que a fé de Noé, ela foi baseada naquilo que ele não via. Ok, isso todos nós sabemos, né? Que a fé era aquilo que não se vê. Mas o interessante é que foi movido por um santo temor. Não foi movido por presunção, por achismo, ou por desejos de obter coisas. Foi movido por um santo temor. E porque ele tinha temor de Deus, ele construiu a arca e para salvar a sua família. Ele não fez a arca para ter méritos de Deus. Ele fez a arca porque ele tinha temor de Deus e sabia que era um instrumento nas mãos de Deus para salvar a sua família. Então eram duas motivações muito nobres: temor de Deus e amor pela família, né? Pela fé ele condenou o mundo, porque na verdade a construção da arca e o dilúvio matando todo ser vivo sobre a terra, não destruiu a terra, mas destruiu os seres vivos que estavam fora da arca, aponta para a salvação em Cristo e o batismo nas águas, né? Entrar na arca é entregar a vida a Jesus, a arca aponta para Jesus. E as águas do dilúvio matando aquela geração pecaminosa, fala sobre o batismo nas águas, que é um selo, né? A confirmação da
salvação, né? O sepultamento da velha criatura. Então, ele condenou o mundo. Por quê? Porque era profético a construção da arca. É verdade. E tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Por quê? Porque ele também profetizou a justificação em Cristo. Quando ele construiu a arca, entrou junto com a sua família dentro da arca, ele não só salvou a família dele ali, mas ele profetizou que todo aquele que cresce em Jesus, isto é, entrasse na arca, que é Cristo, seria salvo, seria justificado. A página da apostila é a página 6. Só um minutinho. Então, vamos ver aqui qual a fé que Noé teve, né? Na apostila, página 6, fala que Noé, ele teve uma obediência confiante, né? Nós vimos que semana passada que Abel teve uma fé de ofertar vida. Então, a fé que leva a oferecer a vida ao Senhor. Enoque teve uma fé que veio de uma intimidade com Deus e levou ele a uma intimidade com Deus. Então, a fé, ela gera uma intimidade com Deus. E no caso de Noé, a fé gerou uma obediência, não uma obediência movida pelo medo, mas movida pelo temor. Temor não é medo. Temor é reconhecimento de quem Deus é. Um Deus fiel, um Deus soberano, um Deus que não falha, um Deus que não mente. Então, Noé, ele teve a fé, aqui na apostila, a fé que tem temor e não se envergonha de parecer um louco para fazer a vontade de Deus. Nesses dias que estamos vivendo, vamos precisar ter esta fé de Noé. É verdade. Porque ao permanecer crendo em Deus no meio de tanta turbulência, nós vamos ser chamados de loucos. É verdade. Só que Noé só foi chamado de louco. Eu creio que nós, além de loucos, seremos chamados de desobedientes às autoridades governamentais, de discriminadores, né? Tudo aponta para isso. Mas aqui a fé de Noé, ele não só foi movido por temor, mas ele não se envergonhava de parecer um louco. Imagina, tá lá, aquela galera nunca tinha visto uma arca. E tá lá Noé, não foi 1, 2 dias não. 120 anos. 120 anos construindo uma arca. E pregando, né? E nada acontecia. E tá ele lá construindo a arca. E só rodeado de pessoas dizendo, é um louco, é um velho gagá. E não veio chuva nenhuma, o cara enlouqueceu, tá insano. Se fosse nos dias de hoje, merecia camisa de força, ir pro sanatório. Tá doido esse homem, né? Mas ele perseverou. A fé que escolhe fazer a vontade de Deus. Semeando, não é semeando não, botei um i aí, é semeando a palavra de salvação por toda uma geração. Então, quando você não se envergonha de fazer a vontade de Deus, mesmo quando todo mundo se levante contra você. Quem já aqui não passou por uma situação em que você ouve de Deus que é para fazer algo, você faz algo e não tem ninguém que concorde com você. Todo mundo te malha, te crucifica, diz que você é louco, que não é por aí, mas você sabe que foi Deus que falou com você, né? E você obedece, você tem temor que leva à obediência. E quando você escolhe então fazer a vontade de Deus, você semeia a palavra, não só verbalmente, mas com sua atitude, por toda uma geração. Porque algo vai acontecer, talvez não em 1, 2, 3 anos, só Deus tem o tempo dele, mas os que verem acontecer vão ter que engolir seco, pelo fato de terem te chamado de louco. Não é que tinha razão? Né? E a fé dele fez que aquelas pessoas que não creram fossem condenadas. Elas tiveram oportunidade. Noé é tão importante que Jesus faz menção dele quando está ministrando a palavra no Novo Testamento. Ele fala, assim como foi nos dias de Noé,
assim será no final dos tempos. Exatamente. Então, veja a importância de Noé, né? Jesus se lembrou de Noé e falou sobre ele. Que as pessoas não estão nem aí para o evangelho. Ou estão brincando de evangelho, né? E aí o que vai acontecer no final? Lamento. Vão ser condenados, não tem outra alternativa. Oportunidade não deixou de ter, né? E caráter é ter esta fé que Noé teve. A fé que levou Noé a ser ridicularizado, né? Ele foi ridicularizado. Ele enfrentou muitos e muitos dias de intenso sol. Todo mundo só fala da arca, dos bichos, a rampa. Mas ninguém fala que Noé ficou dias e dias e dias e anos debaixo de sol, com instrumentos que não são os de hoje. Eram instrumentos grotescos. Certamente ele se feriu. Quantas vezes ele se cortou, ele se sangrou. Ele não tinha furadeira elétrica. Quantas vezes ele sentiu vontade de desistir devido ao cansaço, ao desânimo. Ele teve que vencer o cansaço, vencer o desânimo, vencer o calor do sol, vencer o cansaço físico, vencer a idade, que ele não era tão novinho. Essa é a fé de um caráter firme em Deus. Porque uma fé, ela enfrenta resistência, né? E ele não só enfrentou muitos dias de sol, ele também enfrentou chuva. Quem disse que não choveu? Não era o dilúvio ainda, mas viria chuva. Ele enfrentou chuva, construindo uma arca em cima de uma instrução de Deus. E eu falo, quantas instruções que Deus nos dá que parecem loucura e somos motivo de deboche, de perseguição, de isolamento. Mas a fé que persevera faz a diferença em Deus, não só na sua vida, na sua família, nas pessoas que estão ao seu redor, mas até por gerações. Né? Quantas pessoas ainda falam de Billy Graham? Quantas pessoas ainda falam de Spurgeon? Já morreram. Mas todo ser humano que persevera no Senhor, ou não importa se você deixa para 20 mil pessoas ou para 20 pessoas, mas você deixa um legado espiritual. Você deixa uma herança espiritual com suas escolhas, com suas atitudes de fé. Né? Então, a fé que persevera faz a diferença em Deus por gerações. Noé obedeceu e Deus fez uma aliança com ele e com toda a descendência. Se Noé não tivesse obedecido, hoje eu não teria o prazer de muitas vezes eu ver o arco-íris aqui da minha janela. Hoje a gente fica, ai que lindo arco-íris. Mas é fruto da obediência de Noé. O arco-íris, na verdade, é um símbolo da aliança do homem com Deus, tá? Se alguém utiliza o arco-íris para outros propósitos, já se perdeu a originalidade do propósito do arco-íris, tá? O arco-íris, o símbolo é: eu tenho uma aliança com vocês e vocês têm comigo. Veja que isso não faz parte de fé, mas já que o pastor falou isso, e eu vou deixar para o YouTube, porque eu vou deixar rolar. O inimigo, ele não cria nada. Só ele imita. Exatamente. No Antigo Testamento, animais eram imolados e o sangue era derramado na tampa da Arca da Aliança, apontando para o sacrifício de Jesus, e naquela época era para perdão dos pecados do povo daquela época da Antiga Aliança. O que algumas religiões africanas fazem hoje? Sacrifício de animais. Por acaso foi ideia deles? Não, é imitação. Imitação. O arco-íris Deus criou para uma aliança com o povo dele. E um determinado grupo da sociedade utiliza o arco-íris para demarcar as suas opções. Exatamente. Pura imitação. O inimigo imita, ele rouba, ele veio para matar, roubar e destruir. E um dos roubos dele é usar o que Deus usa para o povo dele, usar isso. Você vê que até a Bíblia fala que o inimigo é como um leão
andando ao derredor procurando quem possa devorar. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Ele se passa por um leão. Aquele desenho, o Rei Leão, todo mundo discrimina, mas ele é muito lindo. Mufasa aponta para Deus. Simba aponta para Jesus. E o Scar, com a cicatriz, porque o inimigo ele tem uma cicatriz, por quê? Ele foi pisado na cabeça por Jesus. A cicatriz de Scar era na cabeça, apontava para o diabo. Só que as pessoas são tão maliciosas que não conseguem ver num desenho algo bom, só conseguem ver o lado ruim. Isso. A maldade no coração das pessoas é tão grande que elas só querem criticar, não conseguem extrair coisas boas, né? Então, mas só consegue extrair quem está, primeiro, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra. Senão não extrai nem suco de laranja. Então, o que acontece? Esse é o tipo de Noé, é o tipo de fé, a fé de Noé. A fé que tem temor, a fé que obedece por temor e amor, a fé que faz a diferença mesmo quando você é ridicularizado, você persevera. Vamos ver mais alguns textos sobre essa fé. Vou pedir a Maria para ler pra gente Gênesis 9, de 12 a 17. Falando sobre Noé, né? Vamos ver aqui mais um pouco sobre Noé. Gênesis 9, 12 a 17. Ok. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco, que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos, de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio, para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Ele não fez uma aliança só com Noé. Essa aliança se estende até nós hoje. Todos os seres vivos, né? Exatamente. E todas as gerações. A nossa geração também. E você já percebeu algo na natureza de quando o arco-íris aparece, existe um mormaço de sol junto com a chuva? Sol e chuva, né? Geralmente o arco-íris aparece quando o sol está aparecendo por entre a chuva. Sabe por quê? Porque a aliança vem do Senhor e o Senhor é o sol da justiça. Então, quando o arco-íris aparece, o sol está ali. Porque a aliança está ligada ao sol, que é Jesus Cristo, né? Você pode ler pra gente, Fabiana, se você puder, 1 Coríntios 1, de 18 a 29, uma maratona aí. São 11 capítulos, 11 versículos. 1 Coríntios 1, de 18 a 29. Coríntios, capítulo 1, 18 a... Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria dos? Por isso
na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Deus quer sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força de Deus. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres na influência. Mas Deus escolheu que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Deus escolheu que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu que para o mundo é instituições, desprezado e nada é para reduzir a nada que é. A Cristo ninguém se vanagloria diante dele. Até aí. Primeiro, aqui fala no versículo 21 que a pregação é louca. Loucura da pregação. Os que creem por meio da loucura da pregação. Pregar a cruz de Cristo é, aos olhos dos gentios, do mundão, do sistema mundano, insanidade. Você falar que alguém morreu na cruz, derramou o sangue dele, que hoje está vivo e que nos salva dos pecados, ou o Espírito Santo traz revelação àquela pessoa, a pessoa vai olhar para sua cara e vai dizer: você enlouqueceu? Então, às vezes a gente esquece esse ensinamento. Ah, eu prego e as pessoas ficam me achando maluco. Mas é isso mesmo, é a loucura da pregação. É a loucura da pregação. E aí fala que me chamou muita atenção aqui, né? Que no versículo 26, quando nós, né, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja, né? E principalmente para as lideranças. Ele fala: lembra de quando todos nós fomos chamados? Poucos eram os que eram sábios segundo os padrões humanos. Vamos lá. Agora eu vou escancarar. Quando fala que poucos que foram chamados para fazer a obra de Deus eram sábios segundo os padrões humanos, significa que eles não tinham muito estudo. Não, mas para ser pastor tem que ser bacharelado em teologia. Quê? Mas aqui fala que poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Quer dizer que para você ter um ministério em Deus, um chamado em Deus, você tem que ser muito estudado, é isso? Ser muito sábio, ter muita cultura aos olhos dos homens? Só que não. E aqui fala: poucos eram poderosos. Para você fazer a obra de Deus, você tem que ter poder humano, ter glória humana, ocupar um cargo de destaque? Só que não. E fala: poucos eram de nobre nascimento. Não, eu sou pastor porque o meu pai era pastor, meu avô era pastor. Nós viemos de uma família de pastores renomados. Nós somos fundadores da igreja tal. Só que não. Está escrito na sua Bíblia, que eu acabei de ler, porque na minha tá. Poucos eram sábios aos padrões humanos, poucos eram poderosos aos padrões humanos, poucos eram de nobre nascimento, e todos foram chamados para fazer a obra de Deus. Eu mesmo não fiz teologia
nenhum seminário de teologia. Nenhum. Então, o que nos chamou a atenção foi isso, né? Também o versículo 28, que o Senhor escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e considerado nada para fazer a obra dele. Quais são as suas credenciais? Que eu seja insignificante aos olhos dos homens, que eu seja desprezado aos olhos dos homens e que eu não seja nada aos olhos deles. Agora eu estou pronto para fazer a obra de Deus. Enquanto eu não reconhecer que eu sou insignificante, desprezado e nada, segundo os padrões desse sistema mundano, eu não estou pronto para fazer a obra de Deus. Esse é o verdadeiro posicionamento, né? Por que você está falando isso, pastora? Porque Noé, ele chegou nesse ponto. Noé, ele se tornou insignificante para todos que estavam vendo ele construir a arca. Noé, ele se tornou desprezado, louco, insano, inculto. Tudo que era ruim aos olhos dos que estavam ali vendo ele construir a arca, Noé se tornou por obedecer a Deus. 1 Coríntios, pastor, pode ler? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. É bênção, né? Essa é a fé. É a fé que nos leva a discernir as coisas espirituais. Noé, ele discerniu o propósito espiritual de Deus ao construir aquela arca, mas os que debochavam dele, que eram homens naturais, não eram movidos pelo, né? Eles só viviam pela alma. Exatamente. Eles não discerniram o propósito de Deus ali. E para discernir o propósito de Deus, nós precisamos ter a mente de Cristo. E como se tem a mente de Cristo? Lendo a Bíblia todos os dias. Senão não vai ter a mente de Cristo. Se você só frequenta culto e não lê a Bíblia, provavelmente você vai ter a mente do seu pastor. Exatamente. Mas se você vai ao culto, porque é uma benção estar lá com os irmãos, mas você lê a Bíblia todo dia, a sua mente não segue a mente de ninguém, a sua mente segue a mente Cristo. De Cristo, exatamente. E aí, o que vai acontecer? Se por acaso algo for pregado fora da palavra, você já vai estar afiado com a palavra, porque você lê todo dia. Aí quando chega lá no culto, aí você vê assim, ué, isso aí não tá certo não. Aí você compara com a Bíblia, né, e vê que tá errado. Então agora, Maria, 1 Coríntios 3, 18 a 23. 1 Coríntios 18 a 23. Isso. Não se enganem se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era. Deve tornar-se louco, para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus.
não se enganem. Se alguém de vocês pensa que é sábio segundo os padrões deste sistema mundano, você deve se tornar louco. Outra característica para fazer a obra de Deus, seja louco para o mundo. Enquanto você não parecer louco para o sistema mundano, você ainda não está pronto para fazer a obra de Deus. Os profetas todos do Antigo Testamento eram considerados loucos. É verdade. Jeremias, então, era considerado assim. Como ele foi atacado? Ele era considerado louco, gagá, insano, tudo que podia. Então, nós vimos no texto anterior, você precisa ser insignificante para o sistema mundano, você precisa ser desprezado pelo sistema mundano, pelos padrões desse sistema imundo. Você precisa não ser nada para esse sistema mundano e você precisa ser louco para esse sistema mundano. Esse é o seu diploma. E que nenhum curso de teologia ensina. Teologia ensina hebraico, é legal, grego, a história dos cristãos, é legal, isso é legal, não sou contra, só que teologia não forma caráter. E Hebreus 11, 8 a 13, eu não vou ler, eu coloquei aqui só para citar, depois vocês leem, que é o capítulo 11 de Hebreus que a gente está lendo, né? Agora vamos ver um pouco também sobre a fé de Abraão. Nós vimos a fé de Noé, né? Que envolve caráter. Agora a fé de Abraão que envolve caráter. Por quê? A fé de Abraão envolveu renúncia do ter para ser. Nossa, essa é forte. Renunciar o ter para ser. Não tem como ter os dois. Porque lá em Timóteo fala... Vamos lá? Eu vou ler. Você vai entender o que eu estou falando. Eu faço questão de ler. Olha o que diz lá em 2 Timóteo. Capítulo 3. Calma aí. Deixa eu ver se é o 3. Ou se é 1 Timóteo 1. Calma aí. Só um minuto. É 1 Timóteo, não é segunda não. 1 Timóteo. É aquele de querer ter. Que muitos procurando ter se perderam. Ah, sim. Calma aí, deixa eu ver onde é que tá aqui pra ler pra vocês. Só um minutinho. Vamos lá. 1 Timóteo 10. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 ao 10. Eu vou ler, olha só. Então é 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 6 ao 10. De fato, a piedade é viver segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus, com contentamento, isto é, feliz com o que tem. É grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer é algo básico, e tendo com o que se vestir, também é algo básico, estejamos com isso satisfeitos. Jesus. Tem alguma coisa muito errada na igreja. Continua aqui. Os que querem ficar ricos, está escrito na sua Bíblia ou só na minha? Os que querem ficar ricos caem em tentação. Talvez caiam ou caem. Em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, material não, espiritual. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, eu quero ficar rico. Se foi pobre, não me lembro. Lembra disso, Fabiana?
Eu me lembro. Amo ser pobre. Mais ou menos. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Tá na Bíblia. Oi. É oi mesmo. Mas isso não é pregado de púlpito. Não interessa, né? Isso não é interessante. Porque tem que se manter a Isso não enche tempo. não. Só que Abraão entendeu isso. E Abraão até ele foi um homem rico, mas ele não colocou dinheiro na riqueza. Mas hoje nós vemos muitas pessoas naufragando, não só por causa de muito dinheiro, mas por causa de muita posição. Renome, fama. Ou eu estou inventando? A fama eu acho que ainda corrói mais que o dinheiro. Muito mais. Muito mais. A fama, é verdade, Nossa. Maria. A fama. Sobe a cabeça. Quem é você? Ah, eu sou o fundador. Enche a boca. O fundador da igreja tal. Eu sou o presidente da igreja tal. Títulos, né? Títulos afastam a pessoa da simplicidade do evangelho. Eu não quero título nenhum. Mas Abraão renuncia. A fé de Abraão foi a renúncia do ter para ser. Vamos ler lá Hebreus 11, versículo 8 a 10. Você pode ler pra gente, Fabiana? Hebreus 11, versículo 8 a 10. Até Abraão, quando chamado, obedeceu a lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, deu em tendas, bem como Isaac e Jacó, e também Cantamela, pois ele esperava a cidade sem alicerces, cuja promessa e edificador é Deus. Até aí. Abraão, ele vivia no clã, na sua família, com regalias. Ele já tinha tudo estruturado. Ele já tinha a tenda dele, não era móvel, era uma tenda mesmo. E ele tinha já tudo, provavelmente os seus móveis dentro da tenda. Já tinha tudo. E Deus falou: Abraão, pega a sua família toda, seus servos, seus animais e se manda daí. Ele teve que largar tudo para trás. Abrir mão do ter aquilo para ser o que Deus queria que ele fosse. E essa é a fé desses últimos dias. É a fé daqueles irmãos que nós lemos lá no Novo Testamento, que ficaram alegres por ter os seus bens levados por amor a Cristo. Já leram isso lá? Né? Eles ficaram alegres, porque nós ficamos alegres porque levaram as nossas coisas por amor a Cristo. Espólio dos nossos bens. Você está preparado para isso? A sua fé já alcançou isso? O caráter em Cristo já levou a ter uma fé de que continuar em Deus vale mais que a sua geladeira, que o seu fogão, que a sua casa, que o seu carro? Se você tiver que perder alguma coisa que você ame tanto de material, isso se torna nada para continuar com Cristo? A sua fé chegou nesse ponto? Porque se não chegou, precisa chegar. Ah, mas eu levei anos para pagar essa televisão, e agora eles vão levar a minha televisão, vão levar a minha geladeira porque eu não nego a Jesus? Vão. Ah, então calma aí, eu vou pensar no caso. Calma aí, me dá 5 minutos para pensar se eu vou negar ou não. Vocês estão rindo?
Mas vai rolar muito isso. Vai. Eu usei como exemplo uma televisão geladeira, mas eu tô falando de casa mesmo. Por que fala que nós vamos, que lá em Mateus 24 é algo que realmente aconteceu, né? Houve perseguição aos judeus, eles tiveram que, Jerusalém foi destruída, eles tiveram que fugir pelos montes. Foi algo que realmente aconteceu. O templo foi destruído, mas aquilo também é profético. Vai acontecer de novo e nós vamos ter que fugir. E aí a pessoa vai ficar assim, ela vai ter que escolher ou ser Ló ou ser a esposa de Ló. Ou eu largo tudo pra trás e eu vou dar uma olhadinha pra trás e aí já era. E aí você vai virar uma estátua de sal, quando o Senhor quer que nós sejamos sal, porque estátua não salga, né? Então aqui na apostila fala, a fé que obedece a Deus mesmo sem entender nada. Vamos supor, vou dar um exemplo com a Maria, que ela vai enlouquecer. Maria acabou de construir a casa dela. Aí vamos supor que Deus chega para ela, Antônio, fecha a casa, porque eu vou usar vocês viajando por aí. Eu não sei nem quando vocês voltam para casa de vocês. Amém. Mas tem muita gente que vai falar, mas calma aí, eu acabei de, com o pedreiro, de fazer tudo, eu não tô entendendo nada, como é que o senhor me pede isso? Né? Mas é a fé de Abraão, é a fé da renúncia. Fazer a vontade de Deus está acima de tudo e de todos, mesmo quando a gente não entende nada. Mesmo tendo que ficar no meio de pessoas estranhas, não é? Abraão teve que deixar a família dele toda e peregrinar em terras de pessoas estranhas. Abrindo mão do conforto de uma casa para habitar em tendas. Nós vemos essa história lá em Gênesis 12. Você pode ler pra gente? Não sei se a Fabiana pode. Gênesis 12, versículo 1, 2 e 10. Se a Fabiana não pode, Fabiana? Posso. Gênesis 12, versículo 1, 2 e 10. Versículo 2 e 10. Então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Até aí. Olha essa frase. Deixa seus parentes, sua terra, a casa do seu pai, e vá para a terra que eu já te mostrei. É isso que está escrito aí? Está escrito a terra que eu lhe mostrarei. Eu não te mostrei ainda. Você vai sair nas escuras. Você vai ter que sair sem ver nada, confiando em mim. É bonito, né, contar essa história quando a pimenta nos olhos dos outros é refresco. Tá lá Abraão com os parentes, pra casa do pai, com tudo. E aí Deus chega, olha, se manda. Sai. Mas eu vou pra onde? Eu ainda vou mostrar. Por enquanto você não sabe pra onde vai, só sai. Hã? Mas essa é a fé da renúncia. É a fé de se jogar no escuro confiando em Deus. Né? E Deus só fez a promessa, ele não mostrou a terra, só falou que ia fazer dele um grande povo. Lembra? Sara era estéril. Aí Abraão deve ter ficado doido. Um grande povo. A minha mulher não pode nem ter filho. E ele diz que de mim vai vir um grande povo. Gente, que insanidade é essa?
E o abençoarei, tornarei você famoso, o seu nome e você será uma bênção. Até aí tudo bem. E então, você vê que ele teve que deixar. Agora lê o versículo 10, Fabiana, de Gênesis 12. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Abrão tinha tudo para comer na casa dele. Ele teve que sair de lá. Foi para uma terra. Quando ele chega numa terra, vem fome sobre a terra. Se é a gente, vamos lá. Ó Deus, o Senhor me tira do conforto. Me traz para uma terra e eu tenho que enfrentar a fome. Eu não tô vendo nenhum propósito nisso, não. Como assim? O Senhor diz que vai me abençoar, que de mim vai vir um povo e eu tenho que passar. E eu vou para uma terra onde vem a fome, aí eu tenho que sair dessa terra e ir para o Egito, que é a terra do pecado. Eu tenho que estar no meio dos pecadores. Eu estava lá com a minha parentela. Isso não é justo. Não é isso que passa na cabeça muitas vezes quando se confronta com situações parecidas como essa? Só que a nossa mente não é a de Deus ainda, né? Nós estamos aos poucos tendo a mente de Cristo, mas nós não temos totalmente. Então muitas coisas a gente questiona, é humano. Mas entre questionar e desobedecer é uma diferença. Uma coisa é você questionar. Deus, não estou entendendo nada. Como esses dias eu declarei, chorando aqui no sofá, em relação a uma situação familiar aqui, eu falei, e eu cheguei a abraçar a pessoa chorando e falar, eu não sei te explicar o porquê. Eu não sei dizer porquê, eu não entendo porque a porta ainda não se abriu. Eu não sei porquê, mas eu só te peço uma coisa, continue confiando que Deus é bom. Continue confiando que Deus está no controle, que Ele não perdeu o controle, que Ele tem um propósito. Pronto, é isso que a gente tem que confiar, quando tudo parece dizer não. Foi assim para Abrão. Gênesis 21, lê aí, pastor. Gênesis 20, versículo. Nós vamos até 8, começamos 7, 20, vamos até 8 e 20, pode ser? Ou é muito tarde? Pode? Gênesis 21. 20, versículo 1. 21, versículo 1. É. O Senhor visitou Sara, como tinha dito. Não, amor. Gênesis, capítulo 20, versículo 1. Tá. Partiu Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Eu estou estudando Gênesis. Gerar significa terra da escuridão. Nossa. Ele estava com a família dele, foi para o lugar, teve fome, teve que ir para o Egito, depois foi para o Negueb, ele foi para Gerar, e só passando no meio. E Gerar era a cidade, sabe quem era o rei de Gerar? Abimeleque, era o rei dos filisteus. Quem habitava em Gerar eram os filisteus. Abraão estava com a família dele, daqui a pouco ele está numa cidade no meio dos filisteus. Passou pelo meio dos egípcios, agora estava no meio dos filisteus. Isso parecia bênção? Não. Mas era propósito. Passar. Quantos nós estamos vivendo no meio de Gerar? Gerar significa estar no território inimigo e sendo ainda assim abençoado e sustentado por Deus. Então, Abraão abriu mão da zona de conforto. Nós precisamos aprender muito isso agora para os últimos dias. Fazer a vontade de Deus não significa estar confortável. Abraão abriu mão da zona de conforto com seus parentes para perambular em terras estranhas, sem moradia certa, em tendas, porque entendia que o propósito de Deus tem valor incomparável, maior do que as aquisições aqui na terra, nessa terra. Uma fé que não tem apego material, que entende que nossa pátria não é aqui. Filipenses 3:20. Você pode ler, Maria, pra gente?
Eu não tô pedindo a Antônia para ler, porque no outro dia eu pedi, ela falou que não gostaria. Se quiser, Antônia, levanta a mãozinha aí que você lê pra gente, tá? Eu tô respeitando, que da outra vez você falou que não queria, eu tô respeitando. Então, Filipenses 3:20, no Novo Testamento. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania é onde? Nos céus, não é aqui. Então, por que tanto apego com as coisas daqui? Por que tanto ajuntamento de tesouro aqui? Se a nossa herança não é aqui. Inversão total, né? Não. Tá tudo errado. O bom, toda honra e glória a Deus, é que eu prego e mostro na Bíblia. Ah, a pastora tá pregando e nem mostrou. Isso é da cabeça dela. Não. Eu provo que tá escrito na Bíblia. E eu fico com a Bíblia. Né? Hebreus 11, 14 e 16, vocês leiam depois, que é referente a isso tudo que a gente falou. Hebreus 11 é que a gente está lendo. Hebreus 13, 14, falando sobre a herança. Lê aí pra gente, Fabiana, Hebreus capítulo 13, versículo 14. Fabiana? Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos aqui a... Se nós não temos cidade permanente, então nós não temos casa permanente, nós não temos carro permanente, nós não temos roupa permanente, nós não temos joias permanentes, nós não temos conta bancária permanente. Nem emprego, então nem se fala, ninguém mais tem emprego permanente. Porque nós buscamos uma cidade que há de vir. Ah, então vou parar de trabalhar? Não. Aquele que não trabalha, não coma. A Bíblia não fala aquele que não trabalha, não fique rico. A Bíblia fala aquele que não trabalha, não coma. Você precisa trabalhar e ter seu salário para o sustento básico, não para enriquecer. Porque a nossa cidade não é aqui. Então nós temos uma herança incorruptível em Deus e que não é aqui. Pastor, você pode ler 1 Pedro 1, de 3 a 9? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9. Amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável, que jamais perecerá ou perderá seu valor, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação, preparada para se revelar no último tempo. Nisso vós exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provada pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não o tendes visto, o amais, e embora não o vedes agora, credes nele e exaltais com alegria inefável e cheia de glória. Até o 9, né? 9. Recebendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, eu sublinhei as coisas pontuais, né? Tudo é importante, mas só para refletir. Nós fomos regenerados em Cristo Jesus para uma herança que não perece.
guardada nos céus. Então, aquele apelo, venha para Jesus, Ele vai te prosperar, Ele vai te curar, Ele vai fazer tudo aqui. Ele até faz, e faz mesmo, mas essa não é a motivação de você ser regenerado em Cristo. Você é salvo e regenerado em Cristo para ter uma herança que não perece, que está guardada onde? Nos céus, não é aqui. Outra coisa, muito forte aqui. Fala que nós vamos chegar à salvação que há de ser revelada no último tempo. É o que eu falo. Fomos salvos inicialmente pelo sangue de Jesus. Mas nós precisamos desenvolver a salvação, porque o resultado desse desenvolver a salvação é a salvação que vai ser revelada quando a igreja for arrebatada. Então não basta ser salvo, é necessário permanecer salvo. Outra coisa, no versículo 6, mesmo que vocês devem exultar, se alegrar, ainda que por um tempo vocês sejam entristecidos e provados. Diz que talvez sejam, não, nós seremos, nós somos. Cristão fica triste, cristão é provado, cristão passa por luta e ainda assim diz que nós devemos exultar de alegria. Tiago fala isso, né? Isso. E fala que quando Jesus for revelado, essa nossa perseverança de continuar em Deus, nos alegrando nele, em Jesus, mesmo nas lutas, vai redundar em glória para o Senhor. E no finalzinho do versículo 9 fala que o alvo da nossa fé é ficar rico? Não. Famoso? Não. Com glória humana? Não. O alvo da nossa fé é a salvação da nossa alma. Esse é o alvo final. Olha quantas coisas fortes que estão sendo negligenciadas, distorcidas e ensinadas errado. Então, aqui fala que na apostila, pois entendemos que o propósito de Deus é ter uma igreja, que é uma cidade, uma esposa e uma família de muitos filhos iguais a Jesus, com fundamentos em Deus e na sua palavra. Já está bem adiantado o horário. Esses últimos textos, eu acho que eu vou deixar para depois, né? Porque se for ler eles todos vai passar muito do horário. Então esse último pedaço com esses textos aqui, eu vou botar aqui uma observação que é para ler na aula que vem. Amém? Então vamos orar. Eu vou pedir que a Maria faça uma oração final para a gente terminar. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Deus, por esse momento único, Senhor, que é de aprender mais, Senhor, da Tua palavra, que é ouvir, Senhor, a Tua voz, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que a semente do Teu Evangelho, Pai, venha crescer cada vez mais em nós, Pai. Que nós venhamos frutificar, ó Deus, na Tua palavra, Pai. Sim. Em nome de Jesus, Pai. Restaura, Senhor amado, o caráter de Cristo em nós, Pai. Não só em nós, mas em toda a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a Tua igreja venha despertar, Pai, em nome de Jesus, para os dias maus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Restaura, Senhor, a santidade, ó Deus, no meio da Tua igreja, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar a fome e a sede da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, leva a Tua igreja, Senhor, a uma profunda intimidade contigo e com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus amado, que essa mensagem, Deus, quem vem ouvir posteriormente seja alcançado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, dai graça, dai sabedoria cada vez mais, Senhor. A pastora Patrícia, o pastor José Arthur. Deus, em nome de Jesus, que cada vez mais eles venham ser fortalecidos na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que esse
ministério venha crescer, Deus, para gloriar o teu nome, Senhor. Que toda glória, que toda honra seja a ti, Senhor. Em nome de Jesus, que eles venham ser apenas instrumentos, Senhor, da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Guarda, Deus amado, a nossa noite, Pai. Guarda, Deus, a casa da irmã Fabiana, da irmã Antônia. Pai, em nome de Jesus, guarda, Deus, a nossa casa. Que os teus anjos, ó Pai, venham acampar, Senhor, aos quatro cantos da nossa casa, Pai. Em nome de Jesus. Que nós venhamos ter uma boa noite de sono, Pai, descansado, Senhor, em teus braços, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor amado, por esse momento único, Senhor, que é de aprender, Senhor, mais de Ti. E precisamos aprender mais e mais, Senhor, na Tua palavra. Como precisamos, Pai. Deus, em nome de Jesus, obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Pai, para conosco. Que o Senhor venha guardar os nossos familiares, Pai. Amém. Que o Senhor venha alcançá-los, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro já por fé e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.